Bom dia a todos, meu nome é Flávia e eu quero partilhar com os irmãos um testemunho. Primeiro, para cumprir com o voto feito com Deus e segundo, para a edificação, pois através do grupo Ministério Prova de Fogo eu encontrei forças para passar pelo deserto, não desistir e investir na restauração do meu casamento. Creio que Deus tem seus propósitos e me disponho sempre a ser um instrumento nas mãos dele. Antes de enfrentar o deserto, eu fui levantada para trabalhar com casais na igreja onde congregava juntamente com meu esposo. Então comecei a estudar sobre restauração sem ao menos perceber para onde o Senhor estava me conduzindo. Foi quando percebi que meu teto começou a ruir, mas tinha muita segurança em acreditar que meu esposo jamais me deixaria, porque ele veio de um primeiro casamento, passou por um divórcio e tudo entre nós foi muito difícil no começo do nosso relacionamento, mas nós superamos juntos. Com essa segurança, eu não pensei duas vezes e me dediquei a ajudar outras pessoas em seus casamentos, pois tenho prática profissional, pois sou terapeuta de casais e me sentia muito especializada no assunto. Foi onde Deus me pegou, porque falar e orientar pessoas dentro de um consultório é muito fácil. Dizer para elas como elas devem agir é muito fácil. Difícil é quando se tem a teoria e não consegue aplicá-la, pois chegou o tempo da sua própria experiência. Foi quando meu esposo falou em divórcio a primeira vez, em outubro de 2018. Tínhamos acabado de completar um ano de casados. Perdi meu chão. Os dias se passaram, nos reconciliamos e aí pensei, ufa, foi só uma primeira briga, pois até então nunca tínhamos brigado. Aí começou o pesadelo. Ele começou a implicar e a criticar tudo o que eu fazia no trabalho, na igreja, em casa. Nada que vinha de mim agradava mais o meu esposo, fora o esfriamento e distanciamento dele. Só tínhamos o encontro conjugal e isso me deixava cheia de esperança de que ele jamais voltaria a mencionar, a dizer a palavra divórcio. Engano meu. As coisas pioraram em novembro e ele, cada dia mais distante, acabou o diálogo e eu caí em profunda tristeza e sofrimento. No dia 24 de dezembro, falei com ele pela manhã sobre um evento do trabalho e foi a gota d'água para ele. Ficou nervoso, bateu a porta e saiu. Irmãos, eu ainda com esperança, com expectativa, sem saber o que estava acontecendo, onde eu tinha errado, aonde estava o nosso entrosamento e a nossa cumplicidade, pensei, ele vai voltar. Foi só uma briga, só mais uma briga. E então foi a primeira noite que ele não dormiu em casa. No dia seguinte nos falamos pelo WhatsApp e ele disse que tudo tinha acabado e que iria buscar as suas coisas no domingo. Foi horrível, um momento que eu nunca mais vou esquecer. Implorei por perdão e sem saber o que eu tinha cometido, qual era o meu erro, qual era o motivo de tudo aquilo, de estar acontecendo, ele disse não. Fechou todas as possibilidades para mim, então pedi a ele uma última coisa. Pedi para que pudéssemos orar e então agradeci ao Senhor por todos os dias que dediquei minha vida ao meu esposo, por todas as coisas boas e ruins que aconteceram entre nós, que o casamento foi Deus quem nos deu e era para Ele que estávamos entregando naquele momento. Após esse período de oração, nós choramos muito, nos abraçamos e eu decidi ajudá-lo a arrumar as coisas dele. Inclusive, ele me pediu o carro emprestado para retirar as coisas de dentro da nossa própria casa. Eu o amava demais para não deixá-lo ir, já que ele havia feito essa escolha. Quando ele foi embora, meu coração sangrou. Chorei tanto aquela noite, aos pés do Senhor, sozinha em nossa casa, e assim passei longos dias e noites. Dessa maneira, perdi muito peso, não tinha vontade de fazer nada, de comer ou beber, apenas orar e chorar. Como eu havia conhecido antes o ministério,
Antes de tudo isso acontecer, eu ouvia testemunhos o dia e a noite inteira. Não havia nenhum momento em que eu não estava ligada nos testemunhos para minha edificação. Foi onde comecei a ler o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento e entendi o deixar ir. Me lembro da oração de entrega da minha aliança e eu disse ao Senhor que estava nas mãos dele. Se ele quisesse restaurar ou não, mas se sim, eu contaria meu testemunho para ajudar outras pessoas que acreditam que Deus vai restaurar o casamento da segunda aliança. Porque em alguns outros grupos eu percebi o quanto as pessoas julgam um segundo relacionamento. Muitas vezes se apoiando na palavra de Deus e julgando a situação alheia. Eu não estou aqui para mencionar outras pessoas, apenas estou falando do que eu vivi, do que eu passei. Em algumas vezes eu me questionei se tudo aquilo que eu estava vivendo era um castigo vindo das mãos de Deus, por ter feito algo que Ele não estivesse de acordo. Mas Deus me fez lembrar todas as palavras que confirmavam o meu casamento, a minha entrega, o meu desejo. E eu entendi que o nosso Deus, Ele conhece o nosso interior, que Ele conhece o interior do meu esposo. E em nenhum momento nós desafiamos a soberania dEle e a sua palavra. Eu sabia de todas as possibilidades, mesmo assim eu quero afirmar aqui que foi por uma palavra, pela confirmação em meu coração, que eu decidi me casar. Durante 20 dias que ele saiu de casa, todos os dias ele me mandava mensagem e eu respondia. Sempre respondia, pois eu tinha convicção de que eu não precisaria deixá-lo sem notícias para poder tê-lo de volta. Então decidi manter contato, mesmo entendendo deixar ir, mesmo entendendo que ele precisava que a ficha caísse, que entender a situação que estava acontecendo. Eu tinha comigo que eu não precisava maltratá-lo, ao contrário, eu precisava estar perto dele. E aí nós falávamos mais o necessário. Até que um dia, quando o rancor dele tinha melhorado, ele pediu para ir jantar em casa e que eu preparasse o seu prato preferido. Então, quando ele chegou, enxergou em mim outra mulher. Disse que eu estava diferente, mais bonita. É inevitável quando nos aproximamos de Deus que a glória dele não seja resplandecida em nossos rostos. Ficamos juntos naquela noite. Foi mágico e estranho ao mesmo tempo. A dor transformou meu marido em um desconhecido para mim. Isso porque saiu por alguns dias de casa, mas foram o suficiente para provocar um grande buraco em meu coração. E ficamos juntos na terça, na quarta, e ele todas as vezes me deixava sozinha e voltava para casa, sempre para a casa da mãe. Foi quando um dia, em um dos canais de restauração, que orientava que o cônjuge deveria se posicionar se ele quisesse mesmo ter uma vida conjugal, que ele voltasse para casa e seguisse o plano de Deus. Falei com ele na mesma semana, mas novamente a resposta foi não. De forma mais carinhosa, ele respondeu que seria complicado para ele voltar, que ele não era homem para mim e que tudo que eu tinha com ele tinha se acabado. Então nos distanciamos novamente, mas apenas por 2 dias. Foi quando ele me propôs ficar com o filho dele no período das férias, e eu prontamente aceitei, imaginando que esse era o momento certo que Deus havia utilizado para restaurar. Irmãos e irmãs, tem a hora certa para Deus restaurar. Muitas vezes fazemos o possível com o nosso braço, e por isso acabamos não vendo a mão de Deus no processo de restauração.
Passamos 15 dias dentro de casa e distantes. Eu era casada com ele e ele convicto que estava solteiro e que aquela situação não tinha mais jeito. Com ele em casa, meus momentos com Deus diminuíram. Nunca deixem de ter seu relacionamento com Deus, pois no processo de restauração ele começa em nós primeiro. Como eu não orava mais nas madrugadas, comecei a orar pelas manhãs assim que ele saía para trabalhar. No canal, a Miriam louva a Deus pela vida dessa irmã maravilhosa. Ela postou um áudio sobre oração pelo marido, modelo de oração prova de fogo. E lá percebi a necessidade de clamar a Deus para perdoar o meu esposo e que ele trouxesse o meu amor, o meu melhor amigo de volta. Como fiz essa oração, Miriam? Eu chorava com tanta dor. Como minha vida espiritual estava melhor que antes, comecei a ter sonhos reveladores. Quando tive uma oportunidade, pedi o celular do meu esposo e vi uma mensagem de bom dia de alguém que eu não conhecia. Foi o bastante. O Senhor me proporcionou esses sonhos e juntando com a mensagem, eu entrei em profundo desespero porque eu fui atrás de informações e descobri que o meu amor, o meu melhor amigo, estava trocando mensagens com outra mulher. Isso aconteceu na véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Tivemos uma discussão e ele me disse que eu sabia que ele não tinha mais interesse no casamento. E eu o questionei, pois estávamos dormindo juntos e ele falando com outra pessoa em nossa cama, em nossa casa, com o filho dele junto com a gente. Tivemos que manter a aparência na ceia na casa dos meus pais e ele na mesa, junto com todos, estava trocando mensagem com outra mulher. Na casa dos meus pais, eu precisei segurar as minhas emoções, porque afinal não queria que eles soubessem daquilo que eu estava passando. Já na casa dos pais dele, eu não consegui segurar. Eu contei tudo o que estava acontecendo e chorei muito, e o Natal de todos acabou. Ele bebeu a noite toda e eu fui para a casa dos meus pais e nos separamos ali. Eu estava tão anestesiada que não sentia nada, não conseguia mais chorar, nem tampouco lamentar. Ele alegou que só foram conversas do dia a dia, mas eu não acreditei nele. Tive outro sonho, onde eu ouvi uma voz me dizendo para aguentar firme, que ele atacaria a área sexual, mas para me manter na posição. Achei que era para mim, pois já me sentia solteira. O inimigo já estava armando cilada. Mesmo ocorrendo tudo isso, ele sempre me mandava mensagens. Meu marido sempre estava preocupado com o que estava acontecendo comigo e em nossa casa. No dia 26 de dezembro, ainda com muita vergonha de tudo, ele pediu para ir para nossa casa para pegar as suas coisas. E eu decidi que eu não passaria mais por aquela humilhação. Disse que ele poderia ir, mas quando ele chegou, eu não estava em casa. Fui para um lugar onde nós costumávamos a passar alguns momentos de comemoração e fiquei aguardando para que ele desocupasse a casa e levasse os seus pertences, onde ele se sentiu muito para baixo pelo que ele fez. Segundo ele, percebeu que a ficha começou a cair nesse momento. Os meus sogros me ajudaram muito nesse período, orientando ele e até brigando com ele por não aceitarem a situação que ele estava vivendo. No dia 28/12, ele me chamou para sair. Foi uma noite maravilhosa, me levou para uma cidade próxima e pediu perdão por tudo que fez, por tudo que eu havia sentido e que queria voltar para casa, queria o nosso casamento de volta. E ali mesmo tivemos aquela conversa que todo casal tem que ter antes de voltar para casa, uma das partes voltarem para casa. Após nossa conversa, voltamos para a nossa cidade em clima de namoro e com paz que aquele era o momento de Deus para nós. No próximo dia 28 de fevereiro, são 2 meses que ele voltou para casa.
Confesso que não mandei meu testemunho antes com receio de voltar para o deserto, mas o Senhor é fiel para terminar a boa obra em nós. Estamos no Senhor e muito felizes. Nos próximos dias nós faremos uma viagem, nossa segunda lua de mel. Espere no Senhor, busque nele, descanse no Senhor. Ele é especialista em nos surpreender. Ao Ministério Prova de Fogo, eu só tenho a agradecer. Eu oro pela vida de vocês, para que tenham coragem, não desistam, porque eu acredito que quando a gente coloca a mão no arado, não tem como voltar atrás. Deus separou vocês para esse ministério. Obrigado por ajudarem tantas pessoas, edificarem as nossas vidas, os nossos lares. Que Deus abençoe e dê tudo em dobro. Eu profetizo a restauração do casamento de todas as pessoas do meu grupo. Embora eu não me manifeste muito lá, eu creio muito em todas as orientações, nos vídeos diários, nas orações. Deus abençoe a todos. Um grande beijo.